Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, neste tempo em que continuamos a viver a alegria do nascimento do Salvador, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 1 do Evangelho de São João, dos versículos de 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, temos mais um texto tirado do capítulo 1 do Evangelho de São João, onde João Batista dá testemunho de Jesus. Se percebermos bem no capítulo 1 do Evangelho de São João, João Batista tem um testemunho importante. João Batista é citado diversas vezes, e aqui nós temos o testemunho de João Batista sobre Jesus. João viu Jesus aproximar-se dele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados e amadas de Deus, a imagem do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro de Deus que faz o que? Tira o pecado do mundo. Quer dizer, aquele Cordeiro que carrega sobre ele os pecados e os pecados do mundo. E continua João dizendo: dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Amados e amadas de Deus, João é o precursor. João é aquele que tinha a missão de preparar os caminhos do Senhor. O Messias veio depois, cronologicamente na história, depois de João. Mas João diz que ele existia antes dele, que passou à minha frente, quer dizer, que tomou o lugar principal, porque existia antes de mim. Se olharmos bem o prólogo, se iniciou dizendo quem é o Logos. No princípio era o Logos estava voltado para Deus, o Logos era Deus. Amados e amadas de Deus, o Logos existia eternamente com o Pai, na Trindade Santa. Este que existia eternamente com o Pai e o Espírito, na Trindade Santa, é este que se encarnou. O versículo 14 do prólogo diz: e o Logos se fez carne e habitou entre nós. É este que existia eternamente com o Pai, que foi gerado no seio de Maria Virgem, e no seio de Maria Virgem tomou a humanidade, verdadeiramente se tornou um de nós, assumiu o mistério da encarnação, se tornou um de nós. É este que é Jesus. Por isso existia antes de João Batista. E agora ele toma o lugar central. Ele toma o lugar central porque ele é o Messias. E continua João dizendo: também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Quer dizer, João tem consciência, o papel dele é preparar, o papel dele é apontar para o Messias, o papel dele é preparar Israel para receber o Messias. E João continua, e João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Amados e amadas de Deus, o Messias é aquele que deveria ser ungido pelo Espírito. Jesus, quando se submeteu àquele rito penitencial de João Batista, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele. Jesus foi ungido pelo
Espírito. João continua, também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, o mesmo que enviou João Batista, o Pai, que enviou João Batista para ser o precursor, é este que diz para João, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é que batiza com o Espírito Santo. O Messias é aquele que recebe o Espírito, o Messias é aquele, Jesus, é aquele que recebe o Espírito, é aquele que exerce todo o seu ministério na força do Espírito. João termina dizendo, eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Quer dizer, Jesus é o Filho de Deus, aquele que existia eternamente com o Pai, que entrou na nossa história, que verdadeiramente se tornou um de nós. Contemplemos o mistério de Cristo aqui, testemunhado por João Batista. Contemplemos também a figura de João Batista, a humildade de João Batista, a consciência que João Batista tem de ser o precursor, de ser aquele que prepara os caminhos do Messias, de ser aquele que prepara os caminhos do Salvador. O Messias é aquele que existia eternamente com o Pai. O Messias é aquele que é ungido com o Espírito Santo. Este é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Contemplemos o mistério do Messias, contemplemos também o mistério de João Batista. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.